Bom, nós tivemos no bloco anterior aí, no bloco anterior, a manifestação do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tupanciretã, Jari Quevedo, Fernando Hernandes Cunha, que repercutiu a entrevista que o Ministério Público, através do Dr. Newton dos Santos, concedeu ontem a esse programa, falando sobre a questão do uso irregular do agrotóxico, né, e chamando a atenção sobre as possíveis irregularidades e as penalidades que podem ser estabelecidas para quando constatado esses tipos de ações. Bom, já está aqui junto conosco também o presidente do Clube Amigos da Terra, Almir Rebelo de Oliveira, que tem nacionalmente é conhecido como uma pessoa que argumenta, fala muito sobre essa questão do agronegócio, da estrutura toda de funcionamento dessa questão, e também solicitou um espaço para manifestar a sua posição com relação às manifestações que o Ministério Público fez aqui através do Dr. Newton Casten dos Santos. Almir Rebelo de Oliveira, bom dia, como é que está? Tudo bem, Almir? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes, tudo bem. Almir, você ouviu também a entrevista, exemplo de muitos produtores, a entrevista do Ministério Público, e nos ligou, manifestou uma preocupação com relação àquele conteúdo e gostaria de manifestar a sua posição com relação ao que foi ali levantado pelo Dr. Newton em nome do Ministério Público aqui em nosso meio. Pois não, Almir, que aspecto você gostaria de ressaltar? Bom, em primeiro lugar, dizer que eu ouvi a entrevista e não gostei, Miguel. Mas eu gosto de que as pessoas manifestem suas posições, até para nos provocar, para mostrar a realidade, né? Como é a realidade, dentro de um Brasil que a Rádio Tupã tem sido muito importante em oportunizar esses debates, sempre no sentido de que as coisas se esclareçam e melhorem. Então a gente, que já há tempo já discutiu, a gente já enfrentou promotores públicos nessa discussão, já em várias oportunidades. Então não é surpresa que a gente sabe que a Associação Nacional do Ministério Público tem uma relação muito próxima com as ONGs internacionais, principalmente, mais algumas ONGs nacionais, e não tem essa aproximação com as entidades representativas dos produtores. E aí, Miguel, nos provoca para um debate muito bom, porque o Ministério Público um dos princípios institucionais do Ministério Público é a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. E eu entendo que todas as vezes que ocorreram manifestações do Ministério Público com as afirmações que foram feitas semelhantes às de ontem, do promotor, eu tenho dúvidas quanto à independência funcional do Ministério Público. Por quê? Porque eu entendo que o Ministério Público ele tem que ter uma ação imparcial e precisaria, antes de manifestar a sua opinião pública, como foi ontem, ele deveria ter ouvido os setores ou os lados interessados. Ele, depois eu dei uma investigada em algumas posições desse promotor, e aí eu descobri que ele é um conferencista sobre questões ambientais. Ele foi da Polícia Federal e ele é um promotor público, tem mais algumas especialidades. Mas ele também já manifestou em várias oportunidades, por exemplo, a sua posição contrária à questão da transgenia. E isso é sintomático, porque a transgenia é uma das maiores revoluções, junto com o plantio direto, da evolução do agronegócio mundial. E essa evolução não é aceita pelo ambientalismo mundial. Então, nos autoriza a questionar o nosso promotor público. Mas antes disso, Miguel, eu gostaria de colocar aqui para os nossos produtores, para a sociedade de modo geral, algumas questões. Por exemplo, Miguel, a gente já disse aqui, eu vou repetir, que nós temos num mundo, Miguel, em que a cada segundo nasce 5 e morre 2 no mundo. Aí, indo para o lado da legislação, a legislação no seu artigo, a Constituição Brasileira, no seu artigo 227, viu, promotor? A Constituição Brasileira, artigo 227, diz que é dever do Estado
a produção de alimentos para atender a sua população. Também seu artigo 225 da Constituição trata sobre as questões ambientais. É um capítulo dedicado ao meio ambiente. E eu, como engenheiro agrônomo, eu tenho maior interesse em discutir as questões ambientais. E ele afirma, promotor, que nós, produtores rurais, estamos cumprindo com o artigo 227 da Constituição, com o artigo 225 da Constituição, mas queremos lhe provocar para o seguinte debate. Promotor, o senhor sabia que o maior problema ambiental da humanidade chama-se fome? Que a cada 6 segundos, segundo a ONU, hein? Promotor, segundo a ONU, segundo a FAO, a cada 6 segundos morre uma pessoa no mundo de fome. O senhor sabe qual é o segundo maior problema ambiental do mundo, promotor? Segundo a ONU, segundo a FAO, chama-se doenças causadas por água fecal. A cada 15 segundos, promotor, morre uma pessoa contaminada por água fecal. Estou lhe provocando para isso, por quê? Porque os produtores rurais, eles estão cumprindo com a sua função social, que é questionada, que o senhor questiona a função social do produtor rural, não no debate de ontem, não na sua entrevista de ontem, mas em a sua posição a gente já entende que o senhor está questionando a função social do produtor rural na produção de alimentos. E esse produtor rural, então, ele tem que cumprir com a sua função social de acordo com a legislação, ok? Mas, Miguel, abrindo um parênteses para dizer que hoje, aqui no teu programa, tu já noticiou que no Rio de Janeiro está ocorrendo problemas com escorpiões. Uhum. E só um detalhezinho ambiental. Os escorpiões, eles são inimigos naturais, eles depredam, eles matam, eles se alimentam de baratas. Mas os inimigos naturais que diminuem a população dos escorpiões, por exemplo, macacos, lagartos, seriamas, alguns animais em que estão perdendo a guerra para as baratas. Porque nas cidades hoje cresce muito o ambiente favorável para as baratas, que são um dos alimentos prediletos dos escorpiões, e as cidades não estão deixando os espaços para os lagartos e para as seriamas e para pássaros que se alimentam dos escorpiões. Isso é um desequilíbrio ambiental. Eu quero ver se o promotor público vai lá discutir com as grandes cidades como fazer voltar esse equilíbrio natural que é exigido conforme o artigo 225 da Constituição, promotor. E aí, observando algumas publicações do promotor, ele disse que a questão da produção de alimentos e o uso dos agroquímicos, Miguel, ele disse isso ontem também, está tudo errado. Desde a pesquisa, a experimentação, a produção, as embalagens, as rotulagens, ao transporte, à comercialização e ao consumo dos alimentos. Ele afirmou isso, então está tudo errado. Então eu quero provocá-lo de novo, para que nós, produtores rurais, que estamos utilizando os agroquímicos recomendados e aprovados pelo Ministério da Agricultura, e que vocês, ambientalistas, vão na Anvisa e impedem, não deixam a Anvisa liberar moléculas num período mais rápido para substituir aquelas moléculas que, com o tempo, vão ficando ultrapassadas. Então, o produtor ele está utilizando agroquímicos, Miguel, de acordo com algo que é aprovado pelo Ministério da Agricultura. Então, quando o promotor vem aqui dizer que nós estamos fazendo tudo errado, eu questiono ele. Será que nós, produtores, que temos a função de produzir, e é nosso interesse não usar agroquímico nenhum, porque agroquímico custa caro, é custo de produção. Nós temos no Brasil um dos maiores custos de produção do mundo, e sabe por quê, promotor? Porque a carga tributária em cima da atividade econômica brasileira é uma das mais caras do mundo. É mais cara do que da China, que é um país comunista. Na China é uma média de 30%, o Brasil é uma média de 40%. Então, esse absurdo, isso nenhum promotor público questiona. Agora, nós, quando
buscamos alternativas de usar menos agroquímicos. Miguel, quando eu vim para Tupã-Seretã plantava 40 mil hectares de soja e utilizava os venenos mais violentos do mundo na atividade agrícola. Foi um embate muito forte para a nossa classe agronômica, que o promotor critica. Nós, não querendo ir de acordo com a legislação brasileira que permite o uso dos agroquímicos, nós utilizamos a lei do bom senso, promotor, que foi observar as melhores tecnologias, cada vez de produtos mais seletivos e menos tóxicos. Então, nós fizemos um trabalho de classe agronômica para recomendar no receituário e exigir das nossas empresas que comprassem, que incentivassem as empresas, as indústrias a produzir moléculas modernas e mais seguras para a questão ambiental e também para o consumo humano. Nós temos um extraordinário trabalho feito a nível de Tupã-Seretã, a nível de Brasil. E também nós tínhamos nessa agricultura antiga, Miguel, a gente utilizava uma certa quantidade de princípios ativos por hectare. E quando nós lutamos pela biotecnologia, que os promotores, via de regras, ainda continuam contra, nós diminuímos pela metade a quantidade desses agroquímicos. Então, quando a gente ouve o promotor público vir aqui em Tupã dizer que tudo está errado, ameaçar a classe produtora, ameaçar a classe agronômica, dizer, por exemplo, Miguel, que os aviões não podem passar por cima da cidade, eu até acho que tem que ter cautela, sim. Dizer que não pode passar por cima de matas, dizer que não pode passar por cima de propriedades, dizer que não pode passar por cima de animais, mesmo com os bicos fechados, isso é de um absurdo assustador. Por quê? Eu quero saber como é que vai vir um avião de Cruz Alta, ou como é que vai vir um avião de São Pedro do Sul aplicar em Tupã, sem passar por cima de APPs, e sem passar por cima de rios, e sem passar por cima de casas. Não tem como. É inexequível. Então, não é surpresa para mim que os promotores públicos defendam as leis brasileiras que foram criadas, Miguel. As leis brasileiras foram criadas para dificultar, não para facilitar. E esse emaranhado de leis, eu desafio o promotor a me provar que todos os segmentos envolvidos, como ele disse, desde pesquisa até o consumidor, que está tudo errado. Será, Miguel, que todos nós estamos errados? Todos estamos errados. Não tem nenhum segmento dentro de toda a cadeia produtiva. E nós observando a legislação oficial do Ministério da Agricultura. Será que todos nós estamos errados? Ou o Brasil, promotor, existe um vício brasileiro de já está consolidado isso, de criar todas as dificuldades possíveis para dificultar o produtor rural, para o Brasil não virar uma potência na atividade agrícola. Porque não é esse o interesse de ONGs internacionais, que vocês, promotores públicos brasileiros, são amigos. Vocês são mais amigos das ONGs do que amigos dos produtores que estão produzindo alimentos para botar na sua mesa. É lógico que nós, como classe agronômica, Miguel, nós estudamos tudo sobre a questão ambiental, e nós temos a responsabilidade de orientar melhor o produtor. E fizemos isso de acordo com as necessidades. Por exemplo, o promotor ontem falou aqui o agrônomo tem que ver, o produtor tem que ver lá a questão dos pulgões, das lagartas, dos fungos. Promotor, o senhor sabia que um pulgão, ele fica avô no mesmo dia? O senhor sabe quantos ovos uma mariposa põe numa lavoura de soja aí para produzir lagartas? O senhor sabe quantos esporos da ferrugem? Que ontem no canal rural o João Batista Olive já disse que já começou o ataque da ferrugem lá no Mato Grosso. E esses esporos vêm pelo ar. Promotor, como é que nós vamos atacar esses esporos da ferrugem no ar que o vento norte vai trazer do Paraná para cá? Me explique como é que o agrônomo vai ir lá no Espinilho Grande, ou lá tem agrônomo de Tupã que assiste lavoura em Caçapava, assiste em Bagé, assiste lá em adiante de São Francisco de Assis, ou mesmo no nosso Espinilho Grande, no Jari. Como é que nós vamos lá olhar a propriedade do produtor, fazer toda aquela parafernália que o senhor colocou aqui para dar um receituário? Se nós já há 30 anos, promotor, nós sabemos qual é a condição ambiental que favorece o ataque das lagartas, o ataque dos fungos, o ataque dos pulgões.
E nós sabemos a velocidade de multiplicação desses organismos à medida que tem bastante soja, porque o mundo quer bastante soja. Para nós cumprir o artigo 227 da Constituição, promotor, nós temos que produzir alimentos. E se nós aumentar os alimentos, nós estamos aumentando o alimento para a praga. E ela se multiplica numa velocidade assustadora. É o caso dos escorpiões. Tira os inimigos naturais, aumenta as baratas, e aí está essa multiplicação assustadora. Isso é ambiente. É o conjunto de condições. Aliás, promotor, eu gostei muito da posição do Fernando Cunha, e quero dizer aqui que nós, Clube Amigos da Terra, apoiamos o Fernando, o Sindicato Rural, para que faça um evento e convide o promotor para ele vir palestrar para nós aqui. Convide também alguém do Ministério da Agricultura para falar sobre a legislação, sobre leis, mas principalmente, Miguel, porque quando a gente aprova uma lei a favor de alguma atividade econômica do país, principalmente nas questões ambientais, as pessoas contrárias ao produtor rural aprovam normativos, por isso que ontem o promotor falou em instrução normativa, aprovam resoluções que não são leis, e aí inventam uma parafernália que faz com que o promotor até pode afirmar mesmo que todo mundo está errado, desde a pesquisa até o consumo dos alimentos. Ele pode afirmar que está errado, porque ele tem normativos que dizem isso. E esses normativos foram feitos de propósito para ser inexequível que o produtor cumpra a lei. Então, Miguel, parabéns pela tua entrevista com o promotor, que provocou esse debate, e que nós estamos aqui esperando que esse evento ocorra para que a gente traga aqui, Miguel, o promotor, traga aqui o Ministério da Agricultura, traga aqui a FEPAM, porque agora, Miguel, volta a volta, os produtores são surpreendidos com a visita de alguém a cavalo nos normativos para provar que na propriedade do produtor rural nada está certo. E eu me assusto às vezes, Miguel, quando numa praça, numa cidade, ou grande ou não, árvores que já estão vencendo, já estão apodrecendo, vão cair. Vão cair. E não derrubam porque é proibido. Aí o dia que cai em cima de um carro, em cima de uma pessoa, ou em cima de uma casa, aí pode ir lá derrubar a árvore e tirar. Então, promotor público, seja bem-vindo em Tupã, mas aceite o nosso convite de vir aqui para nós discutir. Por quê? Porque nós precisamos aprofundar esse debate e melhorar a eficiência de como se produz e se preserva. Porque nós estamos lhe provocando para esse debate, promotor, porque o senhor está nos provocando e nós aceitamos o seu desafio. E também o senhor vai vir em Tupanciretã, que fez um movimento nacional a favor da biotecnologia, que revolucionou o ambiente e a produção mundial. E o senhor escreveu também dizendo que o glifosato faz parte do DNA da soja. Isso é mentira, promotor. O senhor vai ter que vir aqui provar de onde é que o senhor tirou, embora eu já sei de onde é que o senhor tirou. Então, ou o senhor vem aqui como promotor público e com a independência funcional para nós discutir o que é melhor para nós produzir, preservar o meio ambiente. É lógico que tem coisas que os produtores têm que aplicar. Quando o senhor diz que os pulverizadores não têm termômetro, tem sim. Não tem um aparelho para mudar a umidade relativa do ar? Tem sim. E se não tem, o produtor tem em casa. Porque ele sabe que se ele aplicar nos horários ruins, ele perde. O senhor falou ontem do 24D, que daqui a pouco um avião carrega um tanque com 600 litros, que é produto puro. Uma vez era produto meio puro, ultra baixo volume, promotor. E nós, agrônomos, lutamos para que, no mínimo, se diluísse por uma forma menos violenta para o meio ambiente, e se conseguiu. Hoje, esses aviões aplicam uma quantidade, Miguel, de água, no mínimo aí 20 litros de água por hectare, que os caras aplicavam com 5 litros de água por hectare e o produto. E nós conseguimos mudar e vamos melhorar ainda mais. E aí, isso trabalho da classe agronômica. Por quê? Esse 24D, Miguel, que nós lutamos já há muito tempo para tirar, sem lei, mas apenas pela lei do bom senso, porque ele é um produto muito volátil. Ele viaja. Se tu aplicar na tua propriedade e o vento levar, ele daqui, tu aplica em Tupã, ele pode amanhã ou depois fazer um dano a quilômetros daqui.
alguém aplicar lá na serra e fazer danos aqui, porque ele é muito volátil. E nós temos lutado muito para conseguir uma substituição por um produto menos agressivo ao meio ambiente e menos agressivo, no caso de lavouras próximas de cidades, não adianta os 500 metros que o promotor falou. Se virar um vento, vem de quilômetros, não de 500 metros. Então nós temos que lutar por uma ciência, por uma indústria, e tem alternativas de produzir alimentos agroquímicos mais eficientes e menos violentos para o meio ambiente. Então, fica aqui o desafio. Promotor, nós de Tupanciretã, nós mudamos a agricultura brasileira porque aceitamos desafios, e em vários momentos desses desafios tiveram promotores públicos, inclusive induzidos por um frei, Miguel. Tu sabe de um frei que dizia que a soja transgênica era a semente da morte, causava AIDS e hepatite B? Onde é que anda esse cara? Aonde ele? Pois esse cara era um dos orientadores, era das pessoas que informavam promotores públicos para falar bobagem. Então, mas que bom que ocorreu isso, que isso nos desafiou, o produtor foi atrás dos cientistas, foi atrás da classe política, e eu espero que esse desafio do nosso promotor, ele sirva para a gente sentar e convidá-los, também inclusive a secretária do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, que ainda não conhece o município maior produtor de soja, e nós queremos que ela venha aqui, para a gente aproveitar e discutir toda essa discussão provocada aqui pelo nosso promotor público, e também outras questões que estão atingindo o nosso meio rural, e o nosso meio rural quer discutir, contribuir, porque quem vai resolver a questão ambiental não são as leis, é a consciência do produtor daquilo que é preciso ser feito, principalmente, Miguel, porque o produtor rural, ele é consumidor. Ele não vai apoiar a produção de alto custo com venenos violentos e que possa contaminar o meio ambiente. Isso ele não vai fazer nunca. Então, parabéns para você, Miguel, pela entrevista. E viu, promotor, você está nos ouvindo? Está feito um convite, nós vamos nos reunir com as nossas entidades e queremos sentar e fazer esse debate que, com certeza, vai ser muito produtivo, porque eu espero que desse nosso debate saia uma posição que possa mudar o rumo da perseguição, do exagero da legislação ambiental para perseguir produtor rural. E nós queremos, juntos como brasileiros, no momento em que o Brasil discute... 10h31, eu tenho que encerrar, Almir. Não, tudo bem. Eu entendo que pela importância do assunto, Miguel, é importante nós aprofundar esse debate, até para a nossa sociedade ver que nós sabemos o que está acontecendo, temos responsabilidade e temos posição pública. E tu nos proporciona isso, e com certeza, então, Miguel, no momento que a sociedade brasileira discute a justiça, discute a política, discute a moralidade, discute o desenvolvimento, discute o país, espero que esse nosso evento sirva para discutir o país e que essa discussão se cumpra com o artigo 225 da Constituição, que diz que nós temos que pensar nas gerações futuras. Muito obrigado pela oportunidade. Então, por isso, Almir Ribeiro de Oliveira, presidente do Clube Amigos da Terra, que repercutiu a entrevista que foi concedida a esse programa na edição de ontem pelo Ministério Público através do promotor Nilton Casten dos Santos, que aqui falou aos ouvintes da Rádio Tupã. 10h33, eu tenho que fazer um intervalo comercial e já voltamos com o último bloco, com as últimas informações desta manhã de quinta-feira, dia 8, feriado, 8 de dezembro de 2016. Variedades que tem o oferecimento de farmácias associadas aqui. Você tem amigos, farmácias associadas em Tupã é Farmácia Econômica. Delta Sul, a alegria do Natal está na Delta Sul, com uma variedade de preços. Lá você tem, por exemplo, uma piscina maior de 9 mil litros por R$ 47,90 mensais na Delta Sul. E também, em nome de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para Tupanciretã e região, orgulho de ser brasileiro. Eu vou um rápido intervalo comercial, mas já retorno com as últimas informações desta manhã de quinta-feira.